Bom dia, graças e paz do nosso eterno Deus, amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua manhã, nessa manhã de domingo, manhã gelada aqui em Brasília, tá bastante frio, mas também é uma manhã muito especial, né? Manhã de Dia das Mães. Que o Senhor possa abençoar essas mulheres guerreiras, essas mulheres que nos dedicam tanto amor, tanto carinho, que nos dedicam tanta atenção, que tenta proporcionar o máximo de conforto para nós como filhos. E que nós como filhos possamos realmente ter esse entendimento e ter essa gratidão de termos uma mãe ao nosso lado. Porque infelizmente não são eternas. Na verdade, algumas infelizmente já perderam a sua mãe e nesse dia sofre aí com a saudade. Na verdade, hoje nós vamos continuar estudando o livro de João. Nós vamos aguardar somente alguns instantes para outras pessoas chegarem e nós vamos dar início ao nosso estudo em nome de Jesus, certo? Enquanto isso, você já pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, certo? Capítulo de número 5 hoje. Vamos aguardar só mais alguns minutos e vamos iniciar o nosso estudo, ok? Amém. Bom dia mais uma vez, para você que já está aqui conosco nessa manhã de domingo, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar um domingo cheio da graça dele. Para você que é mãe, feliz Dia das Mães, que bom que você que está conosco, que o Senhor possa descer com ricas bênçãos sobre a sua vida, nessa missão tão graciosa, grandiosa que é a maternidade. E você que não é mãe, que você possa ter esse entendimento e desejar e abençoar as mães aí que estão ao seu redor, certo? Bom dia aí, Renata, meu amor, que está assistindo, Paulo Jefferson, que bom que você está com a gente, Rogismar, meu irmão lá do Goiás, está assistindo também, que bom que está acompanhando, né? É muito bom ter vocês aqui conosco, tá certo? Vamos abrir então no Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Nós vamos ler até o verso de número 18. Lourdes, minha sogra aí, dando bom dia também. Bom dia, Lourdes, feliz Dia das Mães. Bom dia, Kelly.
Feliz Dia das Mães também. Tia Lindalva também está assistindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tia Lindalva, em nome de Jesus. Que bom ter vocês aqui com a gente, certo? João capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, baixe a sua cabeça e se coloque na presença do Senhor neste momento. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra, Pai, que ela é viva, ela é eficaz, e ela, ó Deus, que discerne os nossos corações, discerne, ó Deus, os nossos desejos, as nossas vontades. Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que em nome de Jesus nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Fazer uma breve recapitulação aqui daquilo que nós já vimos até o momento, tá certo? Nós vimos que Jesus, ele é a essência, lá no capítulo 1, ele é a essência da vida, ele é a essência da criação. Nós temos o sopro da vida, o fôlego da vida que está em nós, veio a partir do próprio Jesus. Por isso, nós temos aquela nossa frase da EBD, que se você não decorou, aprenda, tá certo? Aprenda o quanto antes, que nós precisamos, o nosso testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em nós, tá certo? E aí nós vimos que Jesus realizou o primeiro milagre lá na Caná, que ele transformou a água em vinho. Depois disso nós vimos que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, e aquela mulher samaritana então deu o seu testemunho para as pessoas da sua cidade, e as pessoas foram ao encontro de Jesus, e muitos ali creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. E aí nós aprendemos que nós precisamos testemunhar, falar a respeito de Jesus, né? E aí nós vimos também que algumas pessoas procuram Jesus só pela cura. E aí nós vimos alguns motivos pelos quais nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, e alguns deles é que ele nos ama, ele tem cuidado de nós, ele nos aperfeiçoa e principalmente que ele nos salvou, ele morreu por nós, certo? E aí, agora nesse capítulo 5,
O texto já começa dizendo: depois destas coisas que nós vimos, né, Jesus foi para Jerusalém. E é interessante que lá em Jerusalém tem várias portas de entrada. Naquela época de Jesus, as cidades elas eram rodeadas de muros, tinha muralhas. Por que essas muralhas? Para evitar qualquer tipo de invasão, né, para proteção da cidade, diferente dos nossos dias de hoje. E em Jerusalém existiam várias portas, vários portões de acesso em Jerusalém. Mas Jesus escolheu um em específico para entrar na cidade. Ele escolheu a porta das ovelhas. E aí aqui cabe uma reflexãozinha. Por que Jesus escolheu justamente essa porta para entrar? Tinha várias outras. Tinha a porta dos peixes, né? Tinha várias outras portas, mas ele escolheu justamente essa. Por quê? A porta das ovelhas era justamente onde as ovelhas entravam para o sacrifício. É uma porta que ela foi construída ainda na época de Neemias, na reconstrução de Jerusalém, e essa porta foi denominada de Porta das Ovelhas, justamente porque era por onde as ovelhas entravam para o sacrifício. Ela era onde as ovelhas entravam, que iam em direção ao templo para serem sacrificadas em função da população, aí é para perdão de pecados, tá certo? E era por esta porta que as ovelhas entravam, por isso o nome da porta é Porta das Ovelhas. Aí olha que coisa bacana, Jesus escolhe justamente esta porta, a porta por onde as ovelhas entravam para o sacrifício, e ele escolhe essa porta para entrar. Já era uma declaração, já era uma simbologia demonstrando que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Olha que coisa fantástica. Mas isso nós vamos explorar um pouquinho mais daqui a pouco. Nesse texto nós vimos 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas enfermas, doentes, que aqui no texto ele diz que elas são enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ou seja, são pessoas que estavam realmente com algum tipo de dificuldade na sua saúde. Pessoas que não tinham sua saúde 100%. Eram essas pessoas que estavam ali, próximas àquela porta, ao redor de um tanque, ao redor de uma piscina, porque ali naquela piscina, de tempos em tempos, descia um anjo, agitava ali aquelas águas, e aí a pessoa que primeiro entrava na água era curada. Então ali naquele lugar, era um lugar que atraía uma multidão de pessoas doentes. Uma multidão de pessoas incapacitadas. E você há de convir comigo que se alguma pessoa que estava ali tinha alguma dificuldade de locomoção, possivelmente algum parente, algum ente querido estaria ali com ele para ajudá-lo a entrar dentro do tanque. Então, o primeiro grupo de pessoas que nós temos uma multidão de enfermos ali na expectativa, na esperança de alcançar cura, tá certo? E aí nós temos uma outra pessoa, um único doente, paralítico, porque o texto diz que ele não podia se mover, ele estava deitado, sozinho, não tinha ninguém com ele, não tinha ninguém para ajudá-lo, não tinha ninguém para apoiá-lo, mas ele também estava na expectativa, penso eu que talvez não de cura, mas na expectativa de uma ajuda financeira, porque ele sabia muito bem que não conseguiria chegar até o tanque antes de uma outra pessoa. E nós temos uma terceira multidão aqui, uma outra multidão, e essa multidão são de pessoas sãs, pessoas saradas, pessoas curadas, que aqui no texto, lá no verso de número 10, diz que eles são judeus. Então nós temos uma multidão doente, uma multidão sã
e no meio deles nós temos um cidadão incapacitado, impossível, impossibilidade de se mexer. Certo? Essa é a nossa ali, panorama mais ou menos do que Jesus encontrou quando ele entrou naquela porta das ovelhas. E aí nós vamos refletir aqui um pouquinho. Primeiro, de qual lado nós estamos? Nós estamos do lado daqueles que estão criticando, que são aqueles curados que estão vendo o milagre e estão criticando. Nós estamos do lado dos doentes que estão na expectativa de alguma coisa. Doente, não necessariamente doença física, mas uma doença emocional, uma doença espiritual, uma expectativa de uma salvação na família, uma expectativa de uma solução de uma junta à justiça, na expectativa de uma melhora financeira, na expectativa de um emprego, na expectativa de uma estrutura familiar abençoada, uma estrutura familiar digna diante do Senhor, uma estrutura familiar que venha a ser restaurada, que esteja passando por alguma dificuldade. Todos nós temos alguma dificuldade. Se não todos, a maioria estaríamos justamente naquele grupo de doentes com uma expectativa. Não necessariamente uma doença física, mas com uma expectativa. Todos nós temos uma expectativa. A maioria de nós temos a expectativa e o desejo ardente de que esse momento de pandemia acabe logo, para que a gente possa voltar a ter as nossas rotinas normais. Né? Alguns têm uma expectativa de alcançar uma cura realmente. Alguns estão na expectativa de alcançar um emprego, porque neste momento o número de desempregados está crescendo astronomicamente. Alguns estão na expectativa de reabrir o seu negócio. Alguns estão na expectativa de vender alguma coisa, né, que está comercializando alguma coisa. Algumas mães estão na expectativa de quando seus filhos vão chegar, estão grávidas ainda. Outras estão na expectativa de ter os seus filhos nos braços, por causa da distância, por causa de alguma intriga familiar que ele se distanciou emocionalmente, mas todos nós temos algum tipo de expectativa. E hoje eu quero falar para você que aquele que supre as nossas expectativas é aquele que entra pela porta das ovelhas e se sacrifica em amor a mim e a você. É esse que supre as nossas expectativas. A nossa expectativa não está numa piscina que é movida pelo anjo. A nossa expectativa está em Jesus, que morreu por mim e por você para nos dar vida e vida em abundância. Certo? E nós queremos refletir um pouquinho a respeito dessa multidão cheia de expectativa e que às vezes toma uma atitude equivocada no seu dia a dia. Primeiro problema que às vezes nós tomamos de forma equivocada no nosso dia a dia, por fazer parte dessa multidão com uma expectativa. Não fique correndo atrás de milagre. Vou repetir. Não fique correndo atrás de milagre. Tem muitas pessoas, e lá na QNR nós já vimos e já ouvimos muito a respeito disso, tem muitas pessoas que ficam indo de igreja em igreja procurando alguma coisa. Teve uma ocasião que uma pessoa falou para um membro lá da igreja que não ia na nossa igreja porque lá Deus não falava. Porque ele estava naquela expectativa de ouvir uma mensagem do tipo: Deus mandou te dizer. Disse Deus. Uma mensagem do sobrenatural, alguma coisa nesse sentido. E aí as pessoas ficam pulando de igreja em igreja, e de seita em seita, e de religião em religião, buscando um milagre, buscando uma satisfação da sua expectativa, e acaba que não alcança, e acaba que não firma um relacionamento com o Senhor, justamente por falta de ter esse compromisso com a palavra do Senhor, com o Deus que faz o milagre. Nós precisamos ter esse compromisso com Ele. Não é ficar de galho em galho, de igreja em igreja, de seita em seita, de religião em religião. A pessoa vai para a igreja católica e ela faz uma promessa. E aí nessa promessa que ela faz,
a sua expectativa não é atendida. Aí ele sai da igreja católica, vai para a igreja evangélica na busca de ter essa necessidade atendida, e não é atendida. Aí ele vai para uma outra igreja, ele fica indo da Batista para a Assembleia, para a Universal, para a Pentecostal, e não é atendida. Aí daqui a pouco ele vai no terreiro de Macumba e faz ali um trabalho para um santo qualquer, na expectativa de ter a sua necessidade atendida. Nós ficamos pulando de lado para lado, buscando uma solução, quando a solução está em uma única pessoa. Está em uma única pessoa. Eu acho fantástico esse texto porque Jesus ele é tão fantástico que ele chega para um paralítico e pergunta assim: você quer ser curado? Eu fico imaginando que se fosse nos dias de hoje, talvez a pessoa iria olhar para Jesus e falar assim, ó, óbvio que eu quero ser curado. Seria arrogante, seria grosseiro, não é verdade? Por quê? Porque é algo óbvio. Você não está vendo que eu sou incapacitado? É óbvio que eu quero andar, é óbvio que eu quero ser curado. E quando nós olhamos para os milagres que Jesus realizou, ele sempre incita a pessoa a falar alguma coisa. Coloque as suas expectativas em Jesus. Coloque os seus desejos em Jesus. Externaliza isso para ele. Fala com ele. Declara o que você deseja para ele. Não é para qualquer pessoa, mas para Jesus. Porque é ele que pode fazer a diferença. Ele sabe? Sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele conhece? Conhece, mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a minha voz. Daquilo que está nos angustiando, daquilo que está atrapalhando o nosso caminhar. Então fale, externalize isso, declare isso, fale realmente: Senhor, eu quero, eu preciso de tal coisa, eu estou passando por tal dificuldade. Fale, assim como esse homem, fale, mas sem ficar com rodeios. Fale de forma direta. Pare de ficar indo de um lugar para outro buscando a solução para o seu problema, a solução para a sua dificuldade, a resolução da sua expectativa. Uma outra coisa que acontece é que às vezes nós buscamos suprir a nossa expectativa no homem. E aí não dá certo. Eu coloco as minhas expectativas de casado na minha esposa, não vai dar certo. Eu coloco as minhas expectativas de pai nos meus filhos, não vai dar certo. Eu coloco a minha expectativa de filho sobre os meus pais, não vai dar certo. Eu coloco as minhas expectativas sobre os meus amigos, não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque eu e você somos pecadores. E como pecadores, não vou conseguir suprir as expectativas da minha esposa de forma completa. Não vou conseguir suprir as expectativas dos meus filhos de forma completa, porque eu sou pecador, eu sou falho. Eu sou um homem falho. Por mais que eu queira fazer as coisas certas, por mais que eu queira fazer as coisas de forma correta, por mais que eu queira errar o menos possível, eu não vou conseguir, porque eu sou pecador. A minha natureza é pecadora. A minha natureza é má. O meu coração, ele é enganoso. Agora, quando eu coloco as minhas expectativas e as minhas esperanças aos pés de Jesus, que é santo, irrepreensível, aquele que não tem nele pecado algum, aquele que é livre de qualquer condenação, aí a coisa se torna diferente. Porque aí Jesus, ele é capaz de suprir cada uma das nossas expectativas. Por quê? Porque ele é Deus, perfeito e sem pecado. Coloque as suas expectativas naquele que pode realizar. Não coloque nos homens, porque você vai se frustrar. Não coloque na sua esposa, no seu esposo, porque você vai se frustrar. Porque são pessoas falhas, assim como eu e você. E aí a gente acaba magoando. Nós acabamos falando o que não devemos. Nós acabamos chateando as pessoas. Por quê? Somos falhos. Infelizmente, somos falhos. Não fique colocando a sua expectativa em religião e em pessoas, porque eles não vão suprir
nenhuma delas de forma completa. Outra coisa, não atrapalhe aqueles que buscam a Deus. Não atrapalhe aqueles que buscam a Deus. Imagine a cena, lá desse texto de João capítulo 5 que nós lemos. Imagine a cena. Uma multidão de enfermos ali naquela ansiedade, e aí de repente aquela piscina começa a se agitar. Você acha que tem uma fila ordenada para quem vai entrar primeiro ali? Não tem nada. Está naquela multidão ali, naquele empurra, empurra, e uns puxando outros, e outros empurrando para que possa entrar naquela piscina. E aí um monte cai de uma vez ali dentro daquela piscina e só um sai curado. Não atrapalhe as pessoas que querem buscar a Deus. Para de empurra, empurra. Às vezes nós percebemos que o mundo está tão mal que ninguém quer o bem um do outro mais. Ninguém quer ajudar uns aos outros mais. Por outro lado, eu fico maravilhado quando eu vejo situações nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando. Tem muitas pessoas que ainda ajudam. Tem muitas pessoas que ainda têm um coração bom e ajudam uns aos outros. Seja esse que ajuda, seja esse que contribui. Se você não tem uma palavra de bênção para falar, é melhor ficar calado. Se você não tem uma palavra de bênção para falar, se você não tem uma palavra de paz para falar, se você não tem uma palavra de esperança para falar, é melhor se calar. Semana passada, algumas pessoas foram mandadas embora do meu trabalho. E aí uma delas me mandou mensagem reclamando muito chateada com o chefe, muito chateada com o que tinha acontecido, né? E aí a gente fica olhando para aquilo e o que a gente fala nesse momento? Ah, é verdade, você tem razão, só vai incitar ainda mais a chateação dela. Só vai incitar ainda mais a chateação dela. Se você não sabe o que falar, se você não tem uma palavra de consolo para falar, se você não tem uma palavra de paz, de esperança, é melhor se omitir e se calar. Senão nós vamos acabar atrapalhando a pessoa. Então não atrapalhe. Não atrapalhe. A pessoa quer tirar esse momento de 9 horas da manhã para estar ouvindo uma palavra de esperança, uma palavra que vem do Senhor, e aí você vai lá e atrapalha. Você vai lá e convida para ir na feira bem nessa hora. Na feira não, porque está tudo fechado, né? Mas você convida para ir na padaria. Você convida para assistir um filme, para qualquer outra coisa. Não atrapalhe. Muito pelo contrário, senta e assiste junto. Participe. Participe. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Outro ponto, não julgue as pessoas. Não julgue. Eu acho bacana o que diz lá no verso de número 10. Olha só que coisa interessante no verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o vosso leito. Olha que coisa interessante. O cara estava paralítico, deitado numa maca. O texto diz lá no verso 7 que ele não tinha ninguém por ele, ninguém para ajudá-lo. Tinha uma multidão de judeus lá curados, né? Uma multidão de judeus são, mas ninguém se dispôs a ajudar ele. Ninguém se dispôs a pegar ele no braço e levar para perto do tanque. Ninguém se dispôs a estar sentado ali do lado dele para dar uma palavra de conforto. Ninguém se dispôs para estar indo ali levar uma oferta para ele. Ninguém desses se dispôs. Mas na hora que ele foi curado, na hora que ele estava carregando o leito, o próprio leito, a própria ferramenta que ele utilizava ali para a sua mazela, aí apareceu um monte de gente lá, santinha, né, para julgar o porquê que ele estava carregando o leito. Mas isso não acontece na nossa vida, em nome de Jesus. Nós não julgamos ninguém, em nome de Jesus, né? Às vezes nós fazemos do mesmo jeito. Às vezes nós temos a mesma atitude. Ao invés de ajudar, a gente é o primeiro a criticar. Ao invés de abençoar, nós somos o primeiro a julgar. A pessoa perdeu o emprego. Aí, ao invés da gente dar uma palavra de conforto e de consolo, a gente vira para a pessoa e fala assim: mas também vive no WhatsApp. Era óbvio que ia acontecer. Não julgue as pessoas.
Se você não tem uma palavra de conforto, consolo e esperança, é melhor se calar. É melhor não falar nada, porque o silêncio abençoa mais. Não atrapalhe as pessoas de chegarem a Jesus. Não julguem as pessoas, as experiências das pessoas. Agora, por outro lado, como eu disse, né? Tinha uma multidão de judeus curados, sãos, que nenhum deles estava disposto a ajudar. Mas tinha uma pessoa que tinha acabado de entrar na cidade pela porta das ovelhas, que já estava anunciando ao mundo ali naquele momento: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa pessoa foi até este homem. Essa pessoa deu o primeiro passo de ir ao encontro deste homem enfermo. Essa pessoa deu o primeiro passo de ir ao encontro das expectativas daquele homem. Este homem conhecia exatamente o mais íntimo do coração daquele enfermo. Ele teve um interesse genuíno pelaquela vida. Ele amou aquela vida. E foi ao encontro dele e fez a pergunta que mudou a história daquele homem. Quer ser curado? Quer ser curado? E hoje Jesus vem ao encontro dos nossos corações. Neste domingo de Dia das Mães, neste domingo frio que está aqui em Brasília, ele vem e aquece os nossos corações e ressoa no nosso ouvido e pergunta: você quer ter a sua esperança, expectativa realizada? Está nas mãos do Senhor. Deixe Jesus tirar os seus pecados. Deixe Jesus perdoar os seus pecados. Se aproprie da bênção do perdão que há em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu. Ele é aquele que morreu por causa dos meus pecados para nos dar uma vida e vida em abundância. Então permita que Jesus te purifique. Permita que Jesus tenha esse encontro contigo. Apocalipse 3 diz que: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele. Jesus bate na porta. Quem abre a porta sou eu e você. Abra a porta do seu coração para receber esse perdão de Jesus. Abra a porta do seu coração para receber aquele que pode satisfazer as suas expectativas, as suas esperanças. A cura acompanha a obediência. A realização das nossas expectativas, ela é acompanhada de uma atitude de obediência no Senhor. Olha o que diz lá o texto no verso de número 8. Jesus disse para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Aí o homem ficou deitado? Não. Verso 9. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Ele obedeceu. Ele obedeceu. A realização das nossas expectativas está intimamente acompanhada da nossa obediência. Quanto mais obedecemos, mais o Senhor nos abençoa. Quanto mais obedecemos, mais Ele supre as nossas expectativas, as nossas esperanças. Quanto mais obedecemos, mais experimentamos a graça e a bênção do Senhor. Tenha a liberdade para falar com Deus. Tenha a liberdade para falar com Deus. Como eu disse antes, Jesus faz uma pergunta muito óbvia para aquele homem. Pergunta se ele quer ser curado. E o homem responde. Então tenha essa liberdade de falar com Deus. Tenha essa liberdade de expor ao Senhor a sua esperança, a sua expectativa, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas alegrias também. Tenha essa esperança, tenha essa liberdade de falar com Jesus. E principalmente, Jesus, Ele é a porta que nos leva à salvação. Ele declarou: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. A porta de entrada para nós alcançarmos uma vida excepcional. A porta de entrada para nós alcançarmos uma família bendita no Senhor. A porta de entrada para nós alcançarmos uma família abençoada. A porta de entrada que nós temos para alcançar o emprego dos sonhos, uma vida satisfatória, uma vida de satisfação é em Cristo Jesus. Ele é a porta que nos leva à salvação. Ele, Jesus, é a porta que nos conduz à vida eterna. Não há outro caminho a não ser Jesus. Segundo Timóteo vai dizer que Ele é o nosso interlocutor. Ele é aquele que nos intermedia a Jesus. Não há outro além de Jesus. Não há outro que nos intermedia com Deus além de Jesus. Não há outro caminho. Então, se deixe, permita que o Senhor te salve. Aceite a Jesus enquanto é tempo. As suas expectativas, as minhas expectativas só serão satisfeitas em Cristo Jesus. Jesus é a porta que leva à salvação. E lembre-se sempre da nossa frase: o meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. Amém? Esse é o estudo que nós tínhamos para hoje. Mais uma vez, mas antes de nós orarmos, quero desejar mais uma vez bom dia. Deixa eu ver aqui com quem eu ainda não falei, que está aqui. Eu já tinha falado com meu irmão, Rodismar. Irmã Eudes, bom dia, irmã Eudes. Feliz Dia das Mães, que o Senhor te abençoe. A Ivone também está assistindo. Tia Ivone, Deus abençoe, tia Ivone. Feliz Dia das Mães. Aparecida Oliveira, minha mãe, está assistindo. Aí é um Feliz Dia das Mães muito especial, né? E aí é a minha mãe. Né? Feliz Dia das Mães para cada uma de vocês, que o Senhor abençoe cada uma de vocês, que o Senhor derrame em seus corações um amor sem medidas nessa manhã. Maria Valdira acabou de acenar aqui também, ela é minha tia. Feliz Dia das Mães, tia, te amo, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, vamos orar por cada uma dessas mães abençoadas, né? Que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medidas no coração delas, certo? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, por este momento na tua presença, por essa manhã de domingo. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos colocar diante de ti, ó Pai, de forma muito especial, cada uma dessas mães que estão assistindo e daquelas que irão assistir. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor conforte o coração daquelas que necessitam, que o Senhor, ó Deus, console aquelas que necessitam, que o Senhor, ó Deus, renove as forças de cada uma delas para a educação dos seus filhos nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, que nós como filhos possamos trazer cada vez mais orgulho e alegria às nossas mães. Que em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti por aqueles filhos que estão distantes das Tuas mães, emocionalmente, ó Pai, que estão dando trabalho, que estão dando desgosto, que estão, ó Pai, de alguma forma trazendo tristeza ao coração de suas mães. Que o Senhor possa estar, ó Pai, convencendo da necessidade de honrarmos as nossas mães, que o Senhor esteja consertando os caminhos, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos trazer alegrias sem medidas aos nossos pais. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, ó Deus, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que vão assistir, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça, que o Senhor possa, ó Deus, alcançar o coração daqueles que necessitam, que em nome de Jesus a Tua palavra jamais volte vazia, que possa encontrar corações dispostos a Te obedecer. Esse é o nosso desejo, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu sempre gosto de lembrar, se você quiser continuar estudando a Bíblia em outros momentos, você pode estar me procurando, você pode estar mandando uma mensagem para mim, eu terei um enorme prazer de te acompanhar nessa jornada, de estudar junto com você, independente do dia, independente do horário, eu estarei sempre disposto a te ajudar, a contribuir com o seu crescimento espiritual, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, um domingo abençoado, um Dia das Mães repleto de alegrias neste domingo, neste dia, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. A paz.